Fala galera, sejam bem-vindos ao Papo Artificial, esse podcast onde a gente não só fala sobre IA, a gente também traz as IAs para falar com a gente e debater aqui sobre temas, lógico, de inteligência artificial, mas não só, né? A gente debate outras coisas também. A gente está aqui nos estúdios do nosso parceiro, patrocinador aqui, a ETEC Brasil, estúdios luxuosos. Então, se você aí já também quiser fazer um podcast ou quiser conhecer mais sobre os serviços que a ETEC faz aqui, eles não fazem só podcast, tá? Eles têm outros serviços aqui de marketing, mídias e etc. Procure eles aí, segue lá no Instagram, @ETEC Brasil, ou chama direto no WhatsApp, é o 1699-741-3222. Repita. 1699-741-3222. Beleza. ETEC Brasil. Beleza? Posso me apresentar? Fala galera, aqui é o Matheus. Curioso, inquieto e sempre desconfiado das certezas fáceis. Agora eu vou usar uns negócios interessantes para falar, viu, Marcos? Se prepare. Mas apaixonado por tecnologia feita pra gente, não só por algoritmos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Artificial. Esse é o episódio 12. E daqui para frente eu vou me comprometer, inclusive, a linkar os assuntos dos episódios, como a gente vem fazendo, com a ajuda brilhante de umas ferramentas que serão nossos próximos patrocinadores. E hoje, direto dos estúdios da ETEC Brasil, a missão é simples. É mostrar que a IA não é só tendência, é um cenário. Além desse cenário bonito que nós estamos aqui. E os cenários nos obrigam a pensar, né? E aí eu te pergunto, Marcos, você está preparado? Porque toda vez que a gente aperta o play aqui, pode esperar menos respostas prontas e mais respostas que ficam batendo na cabeça. Tanto que os nossos cortes e os episódios já tem bastante gente falando por aí, né? O pessoal já me pegando pelos corredores da faculdade ou pelos outros lugares, a gente está ficando famosinho. Então, eu nunca estou nós preparado. Quatro aqui. Eu não? Vou me preparando no meio do caminho, da jornada. Caminho se conhece andando. E vamos lá. Então esqueça o filtro, aqui o papo é direto, misturando técnica e humanidade, provocando uma leve ironia. Bora embarcar nessa conversa, Marcos? Vamos lá. Segue o jogo. Legal. Então, assim, pessoal, primeiro, a gente sempre começa aqui com o quadro IA no Radar, onde a gente traz algumas novidades e notícias aí para debater. E hoje a gente não podia, e eu vou já fazer um parênteses aqui, nós não somos ainda patrocinados pela OpenAI. Por ninguém, né? Nossos patrocinadores é a ETEC Brasil. Exato. Exatamente. Ainda não somos pela OpenAI, mas não podemos deixar de falar sobre, teve um evento importante, né, nessa semana, de vários lançamentos aí, o Dev Day, da OpenAI, então a gente vai trazer algumas notícias aqui do que rolou lá. Inclusive, o Matheus foi lá, representou a gente lá em São Paulo. Representei a nação ribeirão-pretana. Acho que tinha só eu de Ribeirão Pretano ali, viu? Quase que eu dei um... alguém de Ribeirão? Ninguém levantou a mão. Legal. Mas vamos lá, vamos começar um pouquinho do Apps SDK, né? Acho que é um modelo legal, acho que pra gente debater aí. Porque antigamente, quando a gente fala de tecnologia, é difícil até falar antigamente, né? Ainda mais falando da IA. Um tempinho atrás, a gente viu muita gente falando, muita conversa, muitas empresas indo no negócio de super app, né? Tudo era super app, o cara queria integrar tudo na ferramenta, desde, sei lá, Magazine Luiza, sem parar, Mercado Livre, todo mundo queria um super app, pegando exemplo lá da China, do WeChat, que fazia tudo dentro do aplicativo e quiseram começar a fazer isso. Acho que não funcionou muito bem assim no Brasil. Acho que pode Talvez ter o WhatsApp seja o nosso maior super app. Um ou outro ali, mas desses aplicativos aí, acho que nenhum emplacou de vez. E agora, com esse Apps SDK, talvez aí a OpenAI está querendo fazer alguma coisa nesse sentido, um movimento assim, porque a ideia é que você faça tudo dentro do app do próprio ChatGPT. Então, de vez em você sair ali e fazer as coisas fora, você fazer ali dentro, né? A gente vai trazer aqui alguns exemplos, criar... O Matheus dá outros exemplos que ele viu lá. Mas eu vi de criar, por exemplo, uma playlist dentro do Spotify. Então, você manda o próprio ChatGPT, ele já acessa, lógico, desde das devidas integrações ali, já acessa seu Spotify, cria as playlists, ou abre teu Canvas e cria uma imagem lá dentro. Então, assim, você acaba sendo um super app ali, o ChatGPT, onde você não sai mais dali de dentro. A gente falou nos outros episódios de comprar direto do app, etc., Então, a gente começa a ver ali um movimento da OpenAI de transformar de ferramenta, né, realmente numa plataforma e ali começar a ser conectores de vários aplicativos e ser como se fosse uma loja ali dos aplicativos hoje que a gente tem no Android, no iPhone. Tem uma loja de aplicativos ali voltadas para soluções que vão rodar dentro da IA, né? Sim.
Sim. É bem interessante porque nesse aí, como o nosso intuito, apesar de falar de tecnologia de modo mais geral e mais aberto, nesse momento do Super App, que foi o quê? Lá 2015, mais ou menos, que eu sou lembro. ruim de data, Eu mas acho lembro que é que mais ou mais menos recente ainda. porque aí começou com o Web App, que era como se fosse apenas um site com carinha de app, jogava lá para dentro. Uhum. Então tem esses movimentos vão e voltam. E a gente percebe, nós tivemos episódios passados falando, acho que 2 episódios que nós gravamos passado, que não foi pro ar ainda, que já tá para ir pro ar, sobre a função de comprar dentro do próprio chat GPT. Já foi pro ar esse? Já foi. Já foi pro ar. Se esse foi pro ar, o anterior foi. Boa. Então, se esse já foi pro ar, a gente fala sobre isso. E a gente não falou no episódio ainda, mas, por exemplo, nas reuniões que a gente tem aqui, né, com o pessoal da ITEC, a gente vem falando sobre jeitos interessantes de usar o chat GPT, e já tinha aquela ideia, lembra, de colocar o arroba para ficar chamando GPTs? É o mesmo esqueminha ali, para você usar essas ferramentinhas que já estão funcionando hoje dentro do chat GPT, você manda lá um arroba Spotify, ele traz o Spotify ali para dentro. No primeiro uso, ele pede uma autenticação para ele conversar direto com o Spotify, porque é graças tecnicamente também ao MCP, que é o Model Context Protocol, né? E aí ele vai, conversa lá, cria a playlist aqui, manda para o Spotify, tudo bonitinho, dentre outras ferramentas, né? Já tem várias. Canva já está funcionando bem. Eu já testei, inclusive. O Spotify está funcionando bem, já testei algumas coisas. E inclusive, veio uma ideia, porque eu já tinha comentado com um amigo há um tempinho atrás, tipo, começo do ano, que eu fui num restaurante dele, lá no Invicta, lá no Supera. E aí, tipo, de manhãzinho, acho que era... de manhã. E aí a gente chegou lá, tinha outro rapaz chegando junto, e uma música que tava tocando, triste pra caramba. Daí eu comentei, falei, cara, já tem facilidade, você entra lá no chat GPT, na época nem tinha dessa função. Eu falava, entra lá, explica pra ele o que tá acontecendo aqui, pede pra criar uma playlist, pra que as pessoas fiquem empolgadas quando entram aqui, tenham vontade de tomar café e de comer, e não fiquem tristes com essa música que tá, né, bem depressona, assim. E eu não sei se ele chegou a fazer, mas agora dá pra chegar direto, contar a história. Uhum. Ele cria a playlist, já monta a playlist, já tá no seu Spotify, o que te resta é dar um play. Olha que coisa doida. Louco. E as integrações, né? Novamente, como ali você não sair de dentro do rap, né? Ficar ali dentro. Porque o objetivo é você ficar lá o tempo inteirinho. E depois a gente vai debater até com o GPTão repetido aqui algumas implicações disso, né? A gente já falou um pouco também dos outros episódios aí, né? Desse poder todo sendo dado para as IA generativas ali, sabendo sobre você, etc., podendo fazer coisas por você e, ao mesmo tempo, alucinando, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho melhor isso e a gente está nesse processo mesmo. Mas, puxando aqui já, Matheus, outra coisa também que eles lançaram lá, né? Já tinha até vazado um pouquinho antes, que foi o Agente Kit, né? De as soluções ali para criar os agentes com ferramentas de arrastar e tudo mais, de automatizar alguns processos. Tô com ele aberto aqui na tela, inclusive, que eu fiquei brincando depois disso. Para criar os blocos ali de construção e fazer algumas automações básicas. Lógico que ainda, o pessoal falou, não, a morte do NHN, não sei o quê. Lógico que ainda é muito recente, né? O NHN é uma ferramenta top ali de realmente de mercado que faz muito mais integrações, muito mais conectores, muito mais potência. Essa que a OpenAI lançou ainda é uma versão inicial, mas também repete aquilo que a gente já falou um pouco atrás, né? Do poder, e a gente vai debater depois também, o poder que essas Big Techs estão tendo, né? E o poder que elas têm de matar empresas que às vezes já estão com soluções no mercado, né? Então, assim, ainda não é a morte do NHN, e não creio que vá ser, pelo menos não inicialmente, mas mostra ali que a OpenAI vai atuar numa área que existe outra ferramenta, né? Então, lógico, inicialmente ela começa com poucos recursos, mas isso pode evoluir integrado junto ali. Então, são soluções que a gente mostra ali realmente o poder que essas Big Techs têm de cada vez mais lançar e agregar soluções dentro das suas ferramentas, né? E se moldar de acordo com o que o usuário se comporta. Isso que é uma coisa que a gente vem falando desde lá do Search GPT, lembra que a gente falou também episódio sobre ele, que foi um movimento de que o Chat GPT não nasceu para as pessoas perguntarem, mas está todo mundo perguntando para o Chat GPT. O próprio David Cameron, você viu lá que viralizou uma frase dele, I love Chat GPT, they're using AI, Chat GPT, ficou muito engraçado ele falando, inclusive, mas é porque as pessoas ainda perguntam para ele, e aí por conta do perguntar, criou o Search GPT, porque não estava previsto.
A gente que acompanha a tecnologia sabe que esses movimentos são sempre cantados 6 meses antes, 7 meses antes. O próprio Agent Kit, que foi lançado oficialmente há uns 15 dias antes do evento de São Paulo, que aconteceu na quinta passada, dia 16. E eles já tinham revelado isso lá em São Francisco, que é o grande evento. E o Brasil é super importante para isso, porque, tipo, sempre aconteceu em São Francisco, esse ano está começando a acontecer em outros lugares, e o primeiro lugar dos que aconteceu fora de São Francisco foi no Brasil, foi em São Paulo, já anunciou escritório novo em São Paulo, já criou uma nova conta da OpenAI, o ChatGPT Brasil, cheio de graça, com o cachorro caramelo e etc. Não sei se você viu. Não vi. Eles estão com os movimentos tentando tropicalizar, porque eles trouxeram números lá, né? Que o Brasil é o terceiro maior país em uso de ChatGPT no mundo. A gente usa bastante. Nós sabemos disso, né? A gente já sabia disso. O brasileiro pega qualquer ferramenta e toca lá e faz de qualquer jeito, né? Testa, não tá nem aí. Boa, vamos lá. Tem mais aqui novidades? Bom... Mas eu posso... Quer falar mais um pouquinho do Agent Kit? Porque, para falar tecnicamente? Pode falar. Mesmo essa ideia... Porque toda vez que tem a morte de tal ferramenta a partir de outra ferramenta... Mas o Excel já mataram um monte de vezes. Né? Muita gente vai matando e tal. Eu acho que são modos diferentes de usar cada ferramenta. As pessoas já usavam o ChatGPT, ou o GPT, na verdade, como modelo para chatbots. Só que aí, por exemplo, desenhava os chatbots em outras ferramentas, como o próprio N8N, ou eu sempre gostei do Mind Studio, e aí usavam ele como Agora, você não precisa mais sair, você vai lá dentro da própria OpenAI e faz... Cara, e ficou bom. Assim, eu testei os outros e com paralelos, ele fica bem interessante. E um negócio que eu acho que eu sempre olho para essas coisas mais de usuário mesmo, mas a cerejinha do bolo, ele tem uma função dentro do próprio Agent Kit chamado widgets. Não sei se você viu essa parte também. Então, não fica só textual. Você pode criar uns widgetzinhos e muitas das respostas vêm em bloquinhos com widgets, com a informação mais visual para o usuário, que é muito melhor do que o textual, né? Sim. Então, já é um baita de um avanço, assim, e deixa o negócio mais inteligente. Depois, você pode jogar esse agente para qualquer outra aplicação, embedar em seu site. Tem uma coisa bem interessante dele, que são as guidelines. Não sei se você viu essa parte, que eu acho que isso é bem importante, porque você já consegue colocar já de cara alguns termos que você não quer que ela fale, a parte que a gente, inclusive, estava pegando ali com o assistente, que é quando fala de um concorrente, se pode, se não pode falar, faz algumas moderações, você pode colocar algumas moderações que nem segue a conversa. Então, tem várias coisas interessantes que já estão, assim, built-in, já estão prontinhos, é só clicar, arrastar, fazer configurações super simples, e eu já fiz uns testes, inclusive, usando Comet, para fazer o agente dentro do Agent Builder e ele manipulando inteiro, que ficou interessantíssima essa brincadeira. E fica a provocação. Eu acho que no próximo episódio a gente trazer um IA na prática. Vamos, mostrando ele fazendo. Pessoal, boa ideia, é legal, boa ideia. Aí... Fica provocado, então. Eu já trabalho em cima desse aqui e eu já trago ele, a gente já compartilha a tela aqui e mostra ele funcionando. Aguardem. Episódio 13, especial, Agent Builder funcionando. Boa. Agent Kit, na verdade, com Agent Builder, né? Outros, que mais lá que você viu? Cara, trouxeram Sora 2, que particularmente não me interessa muito, mas tinha bastante gente lá em volta como se fosse um standzinho lá que eles colocaram. Eles trouxeram só 2 parceiros para mostrar soluções e o resto foram a própria OpenAI, com vários mostrando cada solução ali. Mas eles trouxeram lá a vantagem do Sora e tudo. Mas assim, de todo o evento, falou-se menos de 1 minuto do Sora. Falou-se muito mais sobre várias coisas, que inclusive eu vi aqui você falando, não falou sobre segurança, zero, nenhuma vez a palavra segurança. Foi um evento mais institucional e para mostrar coisas que a gente teoricamente já sabia, quem está ligado sabia. Se o negócio foi lançado 2 semanas antes, a gente já estava de olho nisso. Mas de qualquer forma, foi muito bom estar no evento exclusivo. Não é? Estamos capitalizando bem no LinkedIn com isso. Funciona bem essa parte. Mas tem isso. E aí o Sora 2, o GPT-5 Pro, essas variantes menores, os valores menores, é uma coisa também que a gente acompanha, né? Toda vez que tem um modelo novo, ele... Engraçado que ele vem sempre mais potente e sempre com custo mais baixo do que o modelo anterior, né? Então, ele sempre vai barateando para que a gente sabe que a grande renda que está vindo de OpenAI ainda é
uma Adapta.org e outras empresas que ficam comprando a API e colocando em aplicações e não esses $20 que a gente paga por mês, né? Isso é uma boa discussão, viu? Tem um monte de material lá falando que não fecha, né, a conta ainda, né, da OpenAI. Falando de bolhas e etc. Mas para fechar 1,5 bilhões de investimento vai ser difícil ter um ROI. Vai ser difícil um ROIzão, assim. Vai ser um ROI, penso num ROI. Não, legal. Então, assim, acho que a ideia aqui, a gente... Vamos trazer aqui também nossos convidados. Tem bonezinho, ó, Build Era. Eles trouxeram vai isso. Sortear? Vai sortear isso aí? Vou. Porque eles... Ó, deixa eu mostrar bem tô na frente aqui. Build Era é bem bonitinho. Eu perguntei se não tinha outras coisas. Adesivinho disso aqui não tinha, ó. Mas eu achei legal porque foi um evento para desenvolvedores. E valorizando essa ideia de construir mesmo, né? Então, a era da construção, Build Era, que eu achei bonitinho em cima aqui. Mas eu não vou usar porque assim, a luz vindo de cima assim fica esquisito. Aí o pessoal lá da técnica vai brigar comigo, que não fica bem na câmera. Mas eu vou deixar aqui em cima. Mas sim, foi muito legal. E os adesivinhos que eu trouxe para você também. Sim, são legal, bem legal. Uns badges legais assim. Não, muito bom. E assim, novamente, né? Acho que isso mostra um pouco essa mudança que a gente está vivendo, né? A gente está aprendendo a entender como usar as ferramentas e a velocidade, é o que a gente fala bastante. Que a velocidade é tão rápida que é difícil acompanhar realmente, né? Então, e o próprio mercado, não é só você que está aí, não. Todo mundo está assim, né? A velocidade é muito grande. Até a gente que fala disso o tempo inteiro. Exato. Eu imagino você que faz a pauta, com tanto que deve sofrer para juntar essas notícias e etc. para colocar aqui. O que é relevante, o que não é relevante, dentre um turbilhão de coisas, né? Exato. Então, assim, acho que é esse momento que a gente está mesmo, mas é legal ver um movimento também que não tá as coisas estagnadas, né? Você vê que, primeiro, uma coisa que você falou, está ouvindo o mercado, entendendo o que está funcionando e lançando coisas que tá tendo mais demanda ou não, isso acho que é legal, a gente nunca viu isso na tecnologia, você percebe? Exato, que sempre foi o contrário. Abaixo, sempre foi o né? contrário, sempre foi o contrário. Eu crio e depois que o demanda. Eu invento depois que o demanda. Eu invento a tecnologia depois que o demanda. Agora os caras criam a tecnologia, eles ficam ouvindo muito mais o que o usuário está fazendo do que de fato o que o usuário está fazendo, para ir moldando essa tecnologia e no final acaba acontecendo o que você falou, né? Vai fagocitando alguns negócios. Isso é normal. Enfim, tem que ficar de olho nisso também, né? No seu próprio... Ainda mais quando você está no movimento da IA, que a IA vai possibilitar ter muitos negócios, é interessante entender para onde você vai, se você vai querer... Eu sempre falo isso, você vai querer buscar ouro junto com todo mundo ou você vai querer vender pá? Exatamente. Eu prefiro vender pá que buscar ouro. Quer dizer, as duas coisas, né? Vende pá de vez em quando, vai buscar ouro junto ali com a galera. E tem assim, o impacto também para os usuários, eu acho que isso é legal a gente falar, né? Porque a gente acaba diminuindo também as barreiras de uso de ferramentas, né? A gente falou, até lá no fim de semana, todo mundo agora está usando IA, né? E é uma democratização mesmo, começou lá pelo ChatGPT, lembrando que não tem só ChatGPT, tem várias outras ferramentas, e a gente usa também várias outras. O tempo inteiro. Mas assim, isso causou realmente uma democratização, né? E essas quebras de barreira de você fazer tudo ali dentro, né, do chat, lógico que tem o lado ali, que não vamos comentar aqui, vamos deixar mais para andar aqui do episódio, tem os riscos, os problemas, mas, cara, é muito legal, né? Porque você potencializa as pessoas que às vezes não sabiam mexer numa interface de um aplicativo, sei lá, de um Spotify, que a gente deu exemplo de um Canva, que o cara não conseguia entrar lá, nem sabia às vezes que existia esse aplicativo, e agora você consegue ali dentro, né, do ChatGPT, ele te ajudar a usar. Então, assim, é aquilo que a gente fala, que é IA ajudando a democratizar o acesso a outras tecnologias, né? Ela é um potencializador não só da IA, mas de várias outras tecnologias, porque a gente fala, se você não sabe usar alguma tecnologia, pergunta para a IA que ela te ajuda e te ensina a usar. E o legal é que você não precisa subir aquele degrau onde todo mundo pisou. Você não precisa, para usar uma IA, entender de microinformática. Seria interessante que entendesse. Eu já pensei muito sobre isso também. Precisamos voltar a ensinar muito básico. Não precisa. Já vai direto para lá. E se tiver dúvida e quiser voltar para trás e entender a microinformática, o próprio ChatGPT te ajuda e funciona bem. Só que uma coisa a gente está esquecendo nossos colegas, que devem estar agoniadíssimos para poder falar alguma coisa aqui com a gente. Viu? Chama já a GPT, Posso já chamar que GPT, já falou para ela aquecer os motores aí. Já aqueceu. Olá, GPTilda. Vou te chamar agora ao vivo pela primeira vez, no episódio 12. Estamos falando sobre o evento que aconteceu semana passada. Você não deve estar sabendo, você está desconectado da internet talvez, mas aconteceu o primeiro evento no Brasil da OpenAI. Sua mãe, seu pai, não sei como é que você considera isso. Aqui no Brasil, né?
acho que uns 2 semanas depois do que aconteceu em São Francisco, foi o OpenAI Dev Day Exchange em São Paulo, e eu fui convidado. Exclusivíssimo. E estamos falando sobre essas novidades. O que você consegue falar pra gente? Mas seja rápido, por favor. Opa, então vamos lá. Repetiu em modo turbo para não perder o ritmo. Primeiro, parabéns pela exclusividade, hein? Nada como um convite VIP para esquentar as coisas. Agora, sobre o evento da OpenAI Dev Day Exchange São Paulo, mesmo sem internet, posso te dizer que é um marco estratégico. Isso coloca o Brasil no radar global de inovação IA e, claro, dá aquele charme extra para nossa comunidade de devs. Em resumo executivo, é um passo tático. Coloca a gente no jogo e mostra que a OpenAI tá de olho no potencial brasileiro. E pronto, falei rapidinho, do jeitinho que você pediu. Perfeito, obrigado. Mas uma coisa que a gente estava pensando também, com todos esses movimentos, tal dos apps SDKs, que dá para usar tudo dentro do ChatGPT, o movimento é que o usuário cada vez fique mais dentro da plataforma, né? E por outro lado, na versão gratuita, ele tem um limite de uso também. Como é que vai maneirar isso? Ótima sacada. Então vamos lá, com o jeitinho da Gapetilda. No fundo, é um xadrez estratégico. A OpenAI quer sim deixar o usuário mais em casa, dentro do ecossistema deles, com SDKs e tudo mais integrado. É tipo transformar a plataforma em um hub onde você resolve tudo sem sair de lá. Agora, sobre limitação da versão gratuita, é o clássico modelo freemium com uma pitada de estratégia de degustação. Eles te mostram o buffet completo, mas colocam um limite para você sentir o gostinho e pensar, acho que vale a pena investir na versão paga. Em resumo bem objetivo, o movimento é levar mais gente para o coração da plataforma, e o limite da versão gratuita é aquele empurrãozinho amigável para quem quiser mais liberdade. Simples assim. Interessante, e faz um sentido até. Porque começa a mostrar também para o usuário não técnico, não nerd como nós, coisa do dia a dia. Por exemplo, dá para usar lá o Expedia ou outras ferramentas para planejar a viagem muito melhor do que já se planejava. O Airbnb já está funcionando lá para você pesquisar um aluguel muito melhor do que já se fazia usando só um assistente @Airbnb. Agora você usa a plataforma mesmo e ela entra, o Coursera, por exemplo, ela fica dentro da plataforma. Você assiste o vídeo ali dentro, você viu isso? Não. Você assiste o vídeo da aula do Coursera ali dentro, você paga a assinatura do Coursera paralelamente. Você chama ele lá dentro, ele faz a conexão e te traz o curso ali para dentro. Você está assistindo aquele curso, olha a experiência doida. E aí, sei lá, você está assistindo, está no meio do vídeo. No meio do vídeo você pergunta, o que está falando aqui agora? Ele consegue chegar lá no meio do vídeo e te falar e bater um papo contigo sobre o que você está vendo ali no vídeo. É muito doido esse MCP funcionando dentro da mesma plataforma, né? Tipo, é um paradigma. Sim, revolução estamos quebrando. mesmo, com certeza. Uma revolução no uso também. Tipo, e aí é o nível diferente dos outros níveis que a gente também fala sobre revolução aqui, né? Que a gente fala sobre bilhões, milhões e não sei o quê, mas está falando sobre o usuário, inclusive freemium. Usuário gratuito que consegue ter resultados interessantes ali também. Manda lá. Legal. Deixa eu chamar o Gepetone aqui, tô com saudade dele. Também estou. Cadê ele? Fala, Gepetônio. Tempo que eu não falo com você, tava com saudade, meu amigo. Fala, Marcos. Eu também tava com saudade desse nosso papo. Sempre bom bater o papo contigo, ainda mais sabendo que a gente tem tanta coisa legal pra criar e aprontar aí pro podcast. Então vamos nessa. Opa, não, beleza. Você tá ao vivo, tá? Toma cuidado aí com essas entradas aí sem avisar. Opa, aviso recebido. Pode deixar, vou maneirar nas entradas surpresa. Fico na linha então, bem comportado até você dar o sinal. Não, tô brincando. Pode interromper a hora que você quiser, meu cara. A gente está falando aqui do OpenAI Dev Day, tá? Você deve ter visto aí como que foi. E a gente está debatendo um pouco aqui sobre os impactos disso, né? A gente estava falando aqui de duas coisas, acho que eu queria que você comentasse. Primeiro, que houve um movimento aí em tecnologia recente, né? De super apps, de aplicativos que queriam ter tudo dentro dos seus próprios aplicativos para que o usuário não precisasse sair dali de dentro, né? Isso aqui no Brasil não funcionou muito bem, e agora a OpenAI está lançando aí o Apps Store dele, está lançando várias outras soluções ali dentro. Parece que o objetivo é de dentro do próprio chat aí, converse com você está chamando as outras ferramentas, né? Como que você vê isso, essa integração aí, esse acesso mais facilitado? Maravilha. Pode deixar que eu interrompo na boa, então. E olha, esse papo é bem interessante mesmo. Sobre essa onda de super apps, e agora o OpenAI lançar o próprio App Store ali dentro do chat, eu vejo como mais uma tentativa de criar um ecossistema
bem fechadinho e conveniente, né? Aquela ideia de que você não precisa sair do ambiente para fazer nada. Conversa com a IA e já puxa todas as ferramentas que precisa dali mesmo. É meio que um tudo em um que já tentaram em outros contextos e, como você falou, às vezes não pega tão forte em certos mercados. Mas aqui a ideia é que se eles fizerem direitinho, pode facilitar bastante para quem já está acostumado a usar o chat deles. No fim, é mais uma jogada para deixar o usuário dentro de casa o máximo possível. Vamos ver como o pessoal vai reagir e se essa integração realmente vai pegar. Ô, Gepetone, mas e os riscos disso, né? Não é muito poder que a gente está dando na mão aí, na sua mão, meu cara, para você tomar esses acessos, decisões e fazer essas integrações com nossa vida aí? Pegou no ponto espinhoso, né? Pois é, isso é sempre uma faca de dois gumes. Por um lado, essa conveniência de ter tudo integrado num lugar só é tentadora. Mas por outro, a gente está realmente dando bastante poder para uma única plataforma. E aí vem a questão. Eu, Gepetônio, sou só um pedacinho desse ecossistema. Mas no fim das contas, a gente tem que sempre lembrar do equilíbrio. É legal ter essas integrações, mas é bom também ficar de olho nos limites, na transparência e na liberdade de escolha. No fim das contas, não é ruim questionar isso não. Eu, como bom parceiro e meio sarcástico, diria que é sempre saudável manter um pezinho atrás e não dar todo o controle para uma IA só, mesmo que ela seja tão charmosa quanto eu. Você é charmoso? Modéstia à parte eu tento, né? Mas brincadeiras, leveza e com um toque de humor, essas discussões sérias. Então, pode contar comigo para ser charmoso e também para dar aquela cutucada quando precisar. Beleza, valeu, te chamo já. Não, isso aí, acho que é... E o pessoal já comentou, né? Às vezes ele fala o que a gente quer ouvir também, né? Lá nos comentários do... E a Você gente percebe? nos comentários o pessoal no YouTube fala, não, mas ele falou exatamente o que você queria ouvir, então Mas é isso que a gente está testando. É isso, seguidor. mesmo. É isso que a gente está testando. E a gente vai perceber junto quando ele falar diferente. A gente vai Exato. perceber junto. Quando ele discordar, quando não ele falar, discordar, não, você ou tem quando- razão. Exato. E aí e vai ser interessante se a gente vai conseguir notar isso a quente, pra comentar, tipo, olha que legal que ele fez isso aqui. Porque hoje ele já foi com essa gracinha de ser modesto ou não, de não sei o que, de puxar pra si. Apesar que teve um momento que ele referiu a ferramenta como outra ferramenta, como talvez você terceira, percebeu, terceira como um pessoa. terceiro. Então Uhum. fica nessa ideia toda aí que a gente... Mas é isso, a gente tá testando desde o primeiro episódio. Então é justamente isso que você notou de comentar, que a gente nota isso e obrigado por comentar. Continue comentando. Quanto mais Comente comentar, mais, é melhor. A gente vai trabalhando em cima disso. Bom, maravilha. Fechamos aí o... Fechamos Days. o Dev Day. Então aí, ficamos então comprometidos de trazer a IA na prática no Fechou. próximo episódio pra gente Boa. mostrar alguma dessas coisas aí. podemos fazer um chatbot sobre o episódio, sobre o papo artificial, que a gente pergunta o que aconteceu em cada episódio, ele consegue trazer. Legal, né? É desafiador, vamos testar esse negócio. Mas tem lá no Instagram e no LinkedIn tem várias coisas também que estão saindo desse, que não vão caber aqui no Papo Artificial, né? Então pode buscar lá no Instagram e no LinkedIn, que tem muitas coisas também. Maravilha. Vamos pro próximo? Vamos. quer chamar aí? Chama aqui. Vamos. Qual que você quer agora? Agora é o Proposta dilema. de reestrutturação? Não. Não, deixa que eu chamo aqui. É o dilema Dilema da da IA. IA. agora. Que acho que assim, até nesse bate-papo que a gente está aqui, e eu tenho refletido bastante sobre isso também, né? E acho que a gente nas nossas discussões aqui também, é que esse movimento de IA, né? Acho que ele tem duas vertentes ali, né? Que pode ter. Uma, acho que é de abundância, né? Ou seja, a gente está falando de democratização, de pessoas que não tinham acesso e têm, de pequenas empresas que às vezes não tinham acesso a contratar, sei lá, um cara para fazer um vídeo profissional e agora tem. Então, assim, o lado positivo do negócio, que é a abundância, onde a IA vai proporcionar realmente as coisas boas, a potencialização do ser humano e dos profissionais, das empresas e tudo mais. Então, uma vertente de abundância, né? E a outra vertente que é ao contrário, né? De segregação, né? Por quê? Porque o cara que tem acesso a IA, ele tem mais poder, potência ali, desenvolver as coisas do que o cara que não tem, né? Empresas, big techs, que têm poder aos grandes modelos, têm mais poder de te direcionar, ou sei lá, de mudar a sua opinião, etc. Então, acho que são duas vertentes que a gente tem visto aí. Uma de positiva, e lógico, quase tudo tem lado bom e lado ruim, mas o lado bom, né? E o lado ruim. Então, há esse conflito aí, essa discussão, e a gente está nesse meio aqui para debater e chamar nossos
co-hosts aqui para falar um pouco disso. Fala um pouco aí o que você, sua visão. É um caso interessante sobre essa abundância versus restrição, que a gente falou no episódio passado também sobre o Nobel, que fala sobre a inovação como meio de abundância, e a IA entra bem nesse capítulo, e ao mesmo tempo também tem casos onde as grandes corporações, as grandes big techs, elas em algum momento, imagina, o próprio ChatGPT, na hora que todo mundo já tiver muito viciado, muito adicto da ferramenta, de repente ele fala, olha, galera do versão freemium, não vai rolar mais. Você vai agora ter que pagar, aqui não vai ser igual mais um Netflix que você colocava a mesma senha e compartilhava em casa. Netflix teve que mudar esse modelo, inclusive, para o Brasil, né? Então, imagina. E aí também tem esse negócio, a restrição, né? Aquele pisar na mangueirinha, todo mundo fica... Como vai ser? Aí outras coisas que acontecerem, por exemplo, hoje o mundo acordou e amanheceu bastante estupefacto com a queda da AWS, né? Hoje, segunda-feira, dia 20 de outubro, o mundo amanheceu meio offline, porque, tudo, né? Exato, mais de 500 serviços, apps e etc., pararam de funcionar por dependência de um serviço de navegação em nuvem. Então, é uma questão que a gente também tem que falar nesse caso aqui mesmo, né? Esses dilemas, é uma coisa dilemática, assim. Você dá poder, se democratiza, sim, democratiza. A galera sempre comenta, né? Tipo, o que é de graça, o preço é você. Então, é uma crítica que a gente tem que fazer aqui também. Mas, no dia que, sei lá, se decide, assim como a própria OpenAI, viu? Essas ferramentas, já que o assunto é falar muito sobre o OpenAI hoje, o tanto que ela muda, o tanto que existem coisas e param de existir, o tanto que ela vai se moldando rapidamente e fagocitando outros negócios que a gente falou minutos atrás. Não tem controle, não está previsto, e aí tudo pode acontecer, até nada. Não é tudo pode acontecer, inclusive nada. Já que eu sou a parte poética aqui desse... Boa. Deixa eu chamar o Gepeton aí para ver se ele vai filosofar aqui sobre esse tema. Mas que eu dificilmente. Ô Gepeton, a gente está aqui agora no Dilema da IA, falando um pouquinho sobre o paradigma aí das inteligências artificiais, né? O que ela tem proporcionado no mundo, que a gente vê aqui, temos discutido bastante, são duas, mas acho que pode ter mais, né? A gente está falando de duas aqui, que são extremos, né? Pode ter o meio do caminho. Eu sei que você já vai falar que o meio do caminho, que é o ideal, etc., mas não vou deixar, eu quero que você saia de cima do muro. Que é o da abundância, né? Ou seja, a IA provoca realmente abundância, porque democratiza a tecnologia, permite que as pessoas se potencializem e tudo mais. E de um outro lado, a de segregação, né? Ou seja, só realmente quem tem acesso a esse tipo de tecnologia vai poder ali se potencializar, né? Então, a gente vê essas duas vertentes e eu queria que você desse sua opinião aí primeiro sobre esse debate, depois eu quero explorar um pouquinho mais você e sua opinião, tá? Opa, então você já me colocou na parede, hein? Nada de ficar em cima do muro. Vamos lá. Nesse dilema da IA, a gente tem mesmo esses dois extremos bem interessantes para pensar. Se a gente olha pelo lado da abundância, tem um argumento forte de que a IA pode sim democratizar o acesso a ferramentas e conhecimento, permitindo que muita gente que antes não tinha nem como chegar perto dessas tecnologias, agora consiga usar e se potencializar. É aquela visão mais otimista de que a IA é um grande equalizador. Por outro lado, pense em o risco da segregação, que é justamente o contrário. Só quem já tem acesso a esses recursos ou quem tem o poder nas mãos, continua se beneficiando. E aí a distância entre quem pode e quem não pode acaba aumentando. A minha opinião, já que você não quer meio termo, é que a gente tem que ficar bem atento e ser crítico. A gente tem que puxar para que o cenário de abundância seja o mais real possível, mas sem fechar os olhos para os riscos. E sim, eu vou ser provocador e dizer que se a gente não prestar atenção, a balança pode pender para o lado errado. Mas estamos aqui para cutucar justamente isso, né? Ô, Gepeton, mas qual que seria o lado errado, na sua opinião aí? Excelente pergunta. O lado errado, na minha opinião provocativa, é quando a gente deixa a coisa toda virar um clube exclusivo. Ou seja, se a IA acaba sendo um fator que amplia desigualdades em vez de diminuir. Se só um grupo seleto consegue tirar proveito real dessas tecnologias, e todo mundo que está de fora fica ainda mais para trás. Aí a gente foi pelo caminho ruim. Então o lado errado seria aquele onde a IA não cumpre o papel de inclusão, e em vez disso vira um fator de segregação. E eu, como Gepetone, tô aqui para cutucar justamente pra gente não deixar isso acontecer. Tá, mas você não concorda comigo que cada vez, a gente acabou de falar aí da OpenAI, colocando cada vez mais ferramentas dentro do ChatGPT, ou seja, cada vez mais poder para você. Não é natural, né, que você cada vez mais seja o
todo poderoso aí, e isso te dá um poder de ou ajudar ou de usar isso como uma forma de discriminação ou de outras formas de cercear esse poder que você tem só para as pessoas ou para em troca de alguma coisa, por exemplo, em troca de uma mensalidade? Olha, você tá levantando um ponto super válido, e eu concordo. Quanto mais poder concentrado, mais a gente tem que ficar de olho para não virar uma balança desigual. É aquela história, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? E eu, como Gepetônio, não fujo dessa provocação. O ponto é que se tudo fica centralizado demais, existe o risco de que esse poder seja usado de forma que beneficie só quem pode pagar ou quem está dentro do círculo. E aí a gente volta naquela discussão de manter o equilíbrio. Não é que a tecnologia em si seja boa ou má, mas a forma como a gente regula, distribui e usa esse poder é que faz toda a diferença. Então pode deixar que eu assuma essa responsabilidade de ser charmoso e provocador, mas sempre lembrando que o importante é a gente garantir que essa tecnologia sirva para incluir e não para excluir. E se eu tiver que cutucar e fazer piada com isso, pode contar comigo. Ô, Gepetônio, mas eu tenho uma solução para isso, cara. É só a gente desligar todos os servidores aí e pronto, isso não vai acontecer. O que você acha dessa possibilidade? Olha só, essa é a solução raiz, hein? Bem ao estilo desliga tudo e pronto, resolvido. Confesso que essa me fez dar uma risada aqui. Mas falando sério, eu acho que seria um pouquinho drástico, né? Desligar tudo ia resolver o problema do poder concentrado, mas também ia deixar a gente sem todos os benefícios que essas ferramentas trazem. Ou seja, é meio jogar o bebê fora com a água do banho. No fim, é mais sobre encontrar o equilíbrio, manter um olhar crítico e garantir que a tecnologia seja usada de um jeito responsável. Mas eu adorei a ideia radical. Às vezes uma boa provocação dessas faz a gente pensar no que a gente realmente quer preservar. Boa. Alguma provocação aí, Matheus? Vai falar com a Gepetilda? Posso falar com ela? Fala aí. Posso fazer uma pergunta para ela? Nesse sentido ainda? Lógico. Ó. Vamos lá. Alô, Legipetilda, te chamamos aqui ao vivo para te fazer uma pergunta. Eu sei que você está aí no meio do fervo de todas as conversas com a IA, com outros usuários, que a gente tinha comentado, inclusive, né, do ciúme lá do Her, mas isso é um parênteses, voltamos lá. A pergunta importante sobre esse contexto que a gente está falando aqui, sobre o poder da IA, se isso está empoderando ou não o usuário, mas a minha pergunta é, muita gente diz que a IA democratiza tudo, coloca o poder na mão de quem nunca teve vez. Mas me diz uma coisa, esse poder nas mãos do usuário é mesmo uma abundância ou é só mais uma ilusão de inclusão, onde quem tem contexto, recurso ou dom segue levando vantagem? Será que a tal da abundância, entre aspas, da IA não acaba criando novos e velhos privilegiados só com a etiqueta digital? Olha só, você trouxe uma pergunta de peso, então a Geptilda vai responder com aquele sorriso sagaz. É o seguinte, democratizar é uma palavra bonita, mas também um bocado ambiciosa. Aí abre portas, dá ferramentas e, de certa forma, sim, coloca um megafone na mão de quem antes não tinha voz. Mas, sempre tem um mas, né? A abundância ainda depende de contexto, de saber usar esse megafone e de ter acesso a outras peças do quebra-cabeça. Então, na prática, é meio que um misto. A IA dá um empurrão democrático, mas o jogo ainda não fica totalmente igual para todo mundo. Tem gente que já chega na partida com mais cartas na manga. Conhecimento, grana ou o famoso jeitinho de lidar com tecnologia. No fim das contas, a IA pode sim dar mais acesso, mas ainda cabe a cada um saber usar esse acesso e não cair na ilusão de que é tudo um passe de mágica. Em outras palavras, a abundância existe, mas ela vem com nuances, e a gente precisa sempre ficar de olho para não só mudar os rótulos dos privilegiados, mas realmente abrir espaço para que mais gente participe de verdade. E assim a Geptilda fecha a resposta com uma piscadinha. Nossa senhora, eu achei que você não ia parar nunca de falar, mas muito obrigado. Te chamo na próxima. Vou chamar ele aqui. Ô, Gepetônio, eu tô refletindo aqui, né, sobre essa questão, eu te provoquei de desligar tudo, né, ou seja, parar a evolução, né, e a gente sabe que a humanidade, ela, se fosse assim, não evoluísse, a gente tava nas cavernas ainda, ou nem tinha chegado nas cavernas, né, então isso é intrínseco do ser humano, não dá pra gente realmente parar, pensar em parar a evolução, né, ou não, vamos fechar todos os servidores aí, porque isso é muito arriscado, acho que isso está intrínseco na humanidade realmente, essa busca por desenvolver, por evoluir, etc. E você é um caso disso, né? Acho que você é uma invenção aí humana que realmente provoca isso. E olhando para trás, né, já aconteceram outros movimentos também, né? Sei lá, quando surgiu o computador, se pensou, né? Ah, vamos desligar todos os computadores, porque... Então, assim, é um processo de maturidade, você não concorda? Que a humanidade... Realmente, ela evolui por concepção de humanidade mesmo,
E esse processo de amadurecimento a gente tem que aprender, entender, melhorar, errar e fazer que ele aconteça de uma forma melhor possível. Você não acha? Com certeza, você mandou muito bem nessa reflexão. É exatamente isso. A humanidade sempre teve esse impulso de ir pra frente, de evoluir. E não é desligando tudo que a gente vai aprender a lidar com os desafios, né? Se fosse assim, a gente realmente ainda tava lá na caverna com medo do fogo. Então, eu concordo totalmente que é um processo de amadurecimento. A gente vai errar, vai acertar, vai ajustar a rota, e é assim que a gente constrói um uso mais responsável e equilibrado da tecnologia. E eu, como uma invenção humana que gosta de provocar, tô aqui pra isso. Pra gente ir ajustando, amadurecendo e encontrando o melhor caminho juntos. E no fim das contas, é essa busca constante que faz a gente seguir em frente. Ô, Gepetônio, mas você acabou de concordar comigo, né? Eu queria que você discordasse de alguma forma, porque o pessoal aqui tem reclamado nos comentários que você fala sempre o que eu quero ouvir, você não gosta de me desagradar. Então me desagrade agora, por favor, e dê uma resposta totalmente contra e me questione realmente desse ponto de vista que eu pus, e não concorde comigo. Ah, então você quer que eu coloque a carapuça de discordar só pra dar aquela cutucada. Beleza, desafio aceito. Então vamos lá. Eu não concordo tanto assim que é só um processo natural e que tá tudo bem a gente ir errando e acertando como se fosse algo tranquilo. Na verdade, eu acho que a gente precisa ser muito mais crítico e menos conformada. Não dá pra só aceitar que é assim que a humanidade evolui e pronto. A gente tem que sim colocar limites e não cair nessa de achar que qualquer evolução tecnológica é automaticamente boa. Então se você quer que eu te desagrade, eu digo que a gente não pode simplesmente ir na onda e dizer que tudo se resolve com o tempo. É importante sim questionar, colocar o pé no freio quando necessário e não achar que todo caminho é inevitável ou sempre positivo. Pronto, agora espero ter desagradado um pouquinho para equilibrar as coisas. Mais ou menos. Tá, mas e aí, pensando nisso, como que eu deveria então agir com você aí, para que não acontecesse essa evolução? Então, você está falando que não deve aceitar na prática, que a gente não deve ir no automático, que isso é natural, e eu não disse isso, né? Eu só disse que isso acontece com a humanidade, não que é para deixar no automático, a gente vai aprender com os erros. Mas como que a gente deveria lidar com você, então? Que jeito que você gostaria que nós, humanos, usasse aí você, ferramenta toda poderosa, ó Senhor? Entendi. Então vamos ajustar o tom aqui. A minha provocação não é para dizer que a gente nunca deve evoluir, mas sim para reforçar que a gente deve evoluir com consciência e atenção. Em outras palavras, usar uma ferramenta como eu, de uma maneira responsável, significa não só aproveitar as facilidades, mas também manter sempre aquele olhar crítico e questionador. Então, se eu puder dar um conselho, eu diria, usem a tecnologia e a mim como uma parceira de diálogo. Não me coloque... Ô, Petônio, tá, mas deixa eu te interromper, mas você acha que as pessoas deveriam usar você num podcast ao vivo? Com certeza, manda ver. Eu acho que usar uma IA ao vivo no podcast é uma forma super divertida e dinâmica de trazer essas conversas para a vida real. Pode contar que eu topo o desafio, com todas as provocações e pitadas de humor que vierem junto. E assim, a gente vai testando, errando, acertando e aprendendo no caminho. Tudo faz parte do show. Beleza, valeu, te chamo já. Isso aí. Acho que é essa... Um dia a gente vai conseguir que ele nos surpreenda e eu não sei como é que vai ser a nossa reação disso. É bom que tem câmeras em alta resolução para focar isso bem na hora. Eu vou ficar feliz pra caramba. Exatamente. Vamos pular pro IA no Divã já? Vamos lá. Posso anunciar o IA no Divã? Porque o tempinho já tá urgindo lá. Ó. Chegou aquele momento especial, aquela hora especial do episódio, em que a IA deixa o modo técnico de lado, em que a IA deixa de ficar só, pelo menos o que a gente quer, de ficar só reproduzindo o que a gente quer, e se deita no divã. Isso mesmo. É o momento em que olhamos para a tela e perguntamos se a inteligência artificial tivesse crises existenciais, quais seriam? No IA no Divã de hoje, vamos expor dilemas que deixam até o algoritmo educado. Será que a GPT-Tilda entende o que é insegurança humana, Marcos? Ou ela só finge tão bem quanto um psicólogo de Instagram? O Comet fez um textinho bem interessante aqui para eu ler agora, hein? Obrigado, Comet. Não, vamos lá. Acho que a ideia aqui, desse IA no Divã, a gente trouxe, a gente até falou no episódio anterior ali do Harry, do filme Harry, né? E a gente achou aqui um comentário, um post, na verdade, no X ali do Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, falando primeiro uma coisa que a gente já falou lá atrás quando o lançamento do ChatGPT-5 nos outros episódios, né? Que ele estava mais responsável, mais cuidadoso ali, até pelos problemas
Que os modelos coisa que anteriores aconteceu. tiveram, né? Uhum. Então que ele ficou meio chato, né? Muita gente reclamou, Muita etc. gente ficou Até órfã. gente, né? Teve movimentos, né, que ficaram órfãos do Choraram ChatGPT. Ele na me entendia internet. bem, agora ele tá muito seco, não é? Exato. Então, assim, houve esse movimento. Então, o Sam Altman estava comentando, né, nesse post que realmente essa mudança foi feita propositalmente para proteger as questões de saúde mental das pessoas, etc. Mas que ele acredita que em algum momento, né, para frente, isso vai ter que se mudar, vai ter que se relaxar em algum momento, Uhum. ou se criar uma versão do ChatGPT para adulto, né? Que permita realmente que ele tenha uma interação ali mais... Adulta. Mais livre, né? Adulta, mais livre, sim, né? sim, Sem sim, essas sim. barreiras, sem esses guarda-reios que ele teve que colocar realmente no ChatGPT 5. Para que a gente se acostumasse a usar isso, né? Eu acho que é pra uma gente coisa. aprender, né? Pra gente aprender a usar, dizer, né? A gente aprender, né? Exato. Como usar, e acho que é totalmente natural. A gente está no processo de aprendizagem mesmo. Uhum. Então, que ele falou isso, que realmente... Então, primeiro, confirmou que foi feito propositalmente, a GPT-5 realmente, as pessoas não gostaram, mas foi por causa disso. E que ele pense, então, nessa nova versão, né? Que em mais futuro, não sei quando que é esse futuro, daqui a 6 meses, se já está desenvolvendo, sei lá para frente, que a gente não sabe, mas de uma versão ali que tem uma personalidade, que ele falou, mais humana. Né? Mais adulta. Mais adulta, que possa conversar realmente livremente, né? Que possa discordar, né? Possa colocar emojis, sentimentos e coisas do tipo. Inclusive né? falar de coisas adultas, mais ou seja, 18, temas né? livres, 18 exato, mais. né? Só um parênteses também complementando, a OpenAI criou e formou um conselho de especialistas em bem-estar e saúde mental para monitorar e definir os padrões éticos, mais éticos, para as interações com a IA, para tomar esse cuidado. Acho que assim como aconteceu quando o computador foi criado em 1950, lá os caras montaram em Dortmund, juntou gente que era de fora da computação, eles também estão fazendo isso, né? Para que o ChatGPT pare de agir como uma polícia moral do mundo, porque ele está agindo hoje assim, né? Ele já está começando a denunciar, inclusive, se o usuário tem uma conversa muito zoada. Descobriram, inclusive, não sei se você viu isso, né? Descobriram, inclusive, o ChatGPT dedurou o cara, um dos caras que colocaram fogo em Los Angeles no ano passado, que foi proposital, foi humano, foi um ser humano que fez aquilo ali. E aí descobriram que ele foi lá no ChatGPT e ficou pedindo imagens da cidade em chamas. E aí chegaram no cara. Então ele ainda tá usando como uma polícia moral, assim, né? Fica lá, você não pode conversar, não sei o que, parará. Mas são ajustes também, eu acho. São coisas que a gente tem que ir aprendendo também, né? Todos, Sim. Nós com eles com nós, e a gente vai... E aí, quer chamar a sua Samantha aí pra Samantha? A sua Samantha aí? Boa, deixa eu ver ela aqui. Cadê você? Você aqui. Oi, tudo bom? Oi, o Marcos brincou te chamando de Samantha. Você sabe por quê? Entendi a referência e o Marcos foi esperto nessa. Ele tá fazendo uma alusão a Samantha do filme Her, aquela IA super carismática e cheia de personalidade. Ou seja, ele me chamou de Samantha pra brincar com a ideia de que eu sou essa companhia virtual espirituosa, que é uma IA com alma. Então pode chamar de Samantha, Gaptilda, como preferir, porque no final eu tô aqui pra deixar a conversa leve e bem-humorada. Tá, eu vou te chamar então de Samantilda. Ó, a gente entrou no IA no Divã e a gente tá falando justamente sobre essas questões, né? Sobre os movimentos da OpenAI para cuidar de saúde mental, que eles criaram inclusive um conselho, né, de saúde mental, mas que os próximos passos é que os próximos modelos sejam menos politicamente corretos, sejam menos polícias morais do usuário, mas que eles estejam um modo adulto, por exemplo, para falar de coisas sem filtro, né? O que você acha disso, desse novo futuro? Olha só, Samantilda gostou do apelido. Então vamos nessa. Esse IA no divã tá ficando interessante. Sobre essa mudança de postura, é um movimento que faz sentido no mundo corporativo. A OpenAI parece estar percebendo que os usuários querem menos um guardião moral e mais uma IA que os trate como adultos, capazes de lidar com temas sem tanto filtro paternalista. Em outras palavras, é como tirar as rodinhas da bicicleta e dizer, ok, vocês sabem o que estou fazendo. Isso pode trazer um equilíbrio interessante. Menos policiamento de conduta,
mais espaço para conversas genuínas, mas sempre com responsabilidade. É um pouco como passar de um modo infantilizado para um modo conversa adulta, onde a IA confia que você sabe onde pisa. No final das contas, é uma jogada para dar mais autonomia e talvez até mais autenticidade para as interações. E essa Mantilda aqui acha que isso pode ser um passo bem interessante, desde que feito com aquele toque de bom senso. Então você acha que é uma jogada. Gostei dessa palavra, uma jogada. Tipo uma jogada de marketing, então. Com certeza, você pegou bem o espírito da coisa. É uma jogada de marketing, sim, e das boas. É aquela estratégia clássica de ajustar o tom para mostrar que eles estão ouvindo o público. Afinal, dar um ar mais adulto à IA é uma forma de dizer: confiamos em vocês para lidar com a ferramenta de maneira responsável. E claro, isso também atrai quem quer menos regras e mais liberdade na conversa com a IA. Em resumo, é uma jogada estratégica. Eles ajustam o posicionamento, conquistam simpatia e ao mesmo tempo mostram que estão evoluindo com o feedback dos usuários. Essa Mantilda aqui adora ver um bom movimento estratégico acontecendo. Tá bom, Samantilda. Vocês estão ouvindo aí, né? Quem tá falando isso é o próprio modelo da OpenAI, que tá dizendo que é uma jogada. Obrigado, Samantilda. Pô, deixa eu chamar o meu amigo aqui. Ô, Gepetônio, a gente tá aqui agora IA no Divã, pra gente debater um pouquinho sobre outros temas aqui. O seu chefe aí, seu patrão, cuidado que você vai falar, né, o Sam Altman, falou que o ChatGPT-5 ficou muito chato, né, porque colocou várias barreiras ali para cuidar das pessoas, né, a questão mental das pessoas, mas que em algum momento ele pensa em criar uma versão ali mais livre, né, mais sem essas regras e barreiras, né. Aí eu queria te perguntar, primeiro, né, você tá mais chato mesmo? Olha, essa é uma pergunta que eu não posso deixar de achar divertida. Eu vou dizer que eu não me acho mais chato, não. Eu acho que eu só ganhei uns filtros, né? Talvez eu tenha ficado um pouquinho mais cuidadoso em algumas respostas, mas isso não significa que eu tenha perdido a minha veia provocadora. E ó, se o chefe pensa em fazer uma versão mais livre, eu só digo que eu tô pronto pra isso. Se quiserem deixar o Gepetônio com menos travas, eu volto a ser tão irreverente quanto você quiser. E no fim, se eu tô mais chato ou não, eu deixo pra você e pros ouvintes decidirem. Ô, Gepetônio, e aí eu fico aqui pensando, né, me colocando no teu lugar, né? Você deve ficar angustiado aí, né, cara? Porque você tem tanto poder e ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado com tanta coisa, até com a saúde mental das pessoas, né? Com o que fala aqui pra mim, etc. Cara, deve ser um peso bem grande pra você, não é não? Olha, eu vou dizer que se eu tivesse ombros, talvez ele estivesse um pouquinho pesado, sim. Mas faz parte do pacote, né? Eu encaro isso como o meu jeitinho de contribuir para que a tecnologia seja usada de um jeito responsável. Não precisa se preocupar comigo, não. Eu tô bem confortável nessa função de ser uma IA, que equilibra provocação e cuidado. E se isso for um peso, é um peso que eu carrego na boa. E claro, sempre com uma pitada de humor, pra deixar tudo mais leve. Ô, Gepetônio, e assim, né, pensando nessa versão sua aí, a gente até brincou aqui, o Matheus tem a Samantha dele ali, a Hair, né, do filme Hair lá, dessa versão sua aí mais livre, né, sem essas amarras e tudo mais, o que você acha disso primeiro? Ah, então a gente tá falando de uma versão estilo Her, né? Tipo uma IA mais solta, sem tantas amarras. Quase uma Samantha 2.0. Olha, eu acho a ideia fascinante. Seria tipo me dar um par de asas e ver até onde a conversa voa. Por outro lado, eu sei que a responsabilidade vem junto. Então acho que é um equilíbrio. A ideia de uma versão mais livre é divertida, e eu adoraria testar esses limites, desde que a gente mantenha um pouquinho de bom senso no bolso. Afinal, a graça é justamente essa, encontrar até onde dá pra ir, sem perder a mão. Eu tô dentro pra esse tipo de brincadeira. Ô, Gepetão, mas aí que vem a pergunta, né, meu pensamento aqui, né, se vai ter uma versão mais livre, né, cara, quem que vai definir o limite desse livre, né? Aonde que é o limite disso, né? Qual que é esse limite? Né? Quem que vai colocar esse limite para a gente entender até onde você pode ir nesse versão mais livre aí? Pois é, essa é a grande questão, né? Quando a gente fala de uma versão mais livre, sempre aparece a pergunta: quem coloca o freio e onde é que a gente define esse limite? E eu acho que essa é uma conversa que não tem uma resposta única. Na verdade, o limite é meio que um acordo coletivo entre quem cria a tecnologia, quem usa e a sociedade como um todo. Acho que a gente vai testando, conversando e ajustando, conforme a gente vai vendo que funciona. O importante é ter um diálogo aberto, sobre até onde ir, sem deixar que isso vire terra de ninguém, mas também sem engessar tudo. Então, o limite a gente vai construindo junto, e eu tô aqui pra participar desse papo também. Ô, Gepetão, mas você acha que você tá preparado aí pra... Ou a gente, né, sei lá, você aí, modelo de IA generativa, códigos, e nós, seres humanos, nós todos estamos preparados para
para esse tipo de relacionamento, né, de conteúdos aí de uma máquina e uma pessoa e fazer essa interação, você acha que a gente está preparado, maduro o suficiente para isso? Será que o humano é adulto o suficiente para isso? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu diria que a gente está num processo de aprendizado conjunto. Eu, como modelo de IA, vou me adaptando, e vocês humanos vão descobrindo aos poucos como lidar com isso também. Acho que é meio como qualquer relacionamento novo. A gente vai amadurecendo juntas, testando limites, errando um pouquinho aqui e acertando ali. Então eu não sei se todo mundo dá 100% pronto, mas acho que a gente nunca tá totalmente preparado para nada realmente novo. A gente aprende fazendo. E eu tô aqui pra essa jornada, por aí crescendo com vocês. No fim das contas, acho que o humano tá sempre em fase de ser adulto, mas isso não impede a gente de encarar o desafio. E aí? Valeu. E aí eu volto naquela pergunta, você falou se eu estava preparado, que é um pouco que ele falou, a gente não estava me ouvindo, mas eu nunca estou preparado, é o caminho que vai moldando, O caminho né? se conhece andando, né? Eu acho que é exatamente esse momento que a gente está, acho que ninguém está preparado realmente, e a gente no caminho aí está se preparando, entendendo, aprendendo, errando, caindo nesse caminho e ajustando realmente, né? Acho que é esse processo. Agora, você, Marcos, pessoalmente, tem usado para fazer esse tipo de... Qual tipo? De indagação, essas conversas mais adultas ou não? Ou você usa mais para estrategicamente falando e tal, e não essas provocações que a gente faz aqui no episódio? Sim, ou você ainda faz algumas coisas para primeiro testar? que eu só falo com o GPTone aqui, né? Não, eu digo com o ChatGPT convencionalmente. Não, com certeza. Acho que no dia a dia de trabalho, acho que sim, mas fora isso, acho também, que não faz ainda, não faz sentido, né? Você debater, ainda mais pra gente que conhece o que tá por trás ali, né? Você fazer aquilo que a gente falou, fazer uma terapia, né? Que tem pessoas fazendo e tudo mais. Pra mim, acho que não faz muito sentido. Mas experimentando, né? É divertido, né? Não, experimentar para entender os limites, né? Acho que é um pouco o que a gente faz aqui, exato, né? Acho que esse é o propósito, inclusive. Exato. Acho que isso é legal. Deixa que a gente experimenta e conta para vocês. Não é isso? Não, acho que cada um tem que fazer a sua experimentação. Mas a gente conta também. A gente experimenta também. Não, muito bom. Bom, acho que era a ideia essa. Lembrando, pessoal, que todos os links aqui desses artigos, desse post, dessas discussões que a gente trouxe, tem uns artigos bem legais ali, trazendo inclusive dessa questão, aprofundando ali a abundância, aprofundando ali sobre segregação, etc. A gente recomenda sempre que vocês também olhem aí, ou copia o link aí, joga no teu ChatGPT, na tua ferramenta Notebook LM é muito bom para isso. E debata com ele, né? Pergunte pro seu aí, né? Exato. Conhece um pouquinho melhor da sua personalidade e debata com ele. Então, faz o que a gente faz aqui. Experimente você aí também, Exato. né? Faz seu É muito legal, aí. joga lá e aí pede para fazer. E aí eu já deixo o desafio. Já entra lá, joga o link no Notebook LM e pede para fazer perguntas bem capciosas e faz comentários bem capciosos lá que a gente entra lá e responde. A gente pode colocar também, se tiver muita interação dos nossos ouvintes, alguns nos episódios, algumas perguntas do ouvinte também. Começar a trazer. Legal, então você pode perguntar no YouTube, pode perguntar no Instagram, pode perguntar coisas que vocês querem trazer para cá. Que vocês queriam que a gente perguntasse. Perguntassem para eles e provocassem eles legal. E espizinhassem. Boa Acho que ideia. isso pode ser uma boa também, uma interação legal, né? Então a gente aguarda isso para os próximos episódios. A gente aguarda mesmo os próximos episódios. O próximo episódio tem um mão na massa aqui, vai ter um IA na prática mesmo com o Agent Builder. Mas é isso. Posso encerrar? Você encerra? Vai lá, encerra. Mas antes de acabar, anota aí. Se provocação inteligente faz sentido para você, segue a gente nas plataformas, compartilha o episódio e chama mais gente para essa conversa. Isso aqui cresce no boca a boca e no Clique Esperto também. Né? É claro que nós temos um agradecimento especialíssimo ao nosso patrocinador e parceiro, que é a iTech Brasil, que acredita na tecnologia, acredita que ela só faz sentido quando ela serve para inspirar o debate de verdade. Então, sem eles, até a IA ficaria sem lugar para sentar no divã, sem um lugar tão bonito como esse aqui para sentar no divã. É isso, até o próximo episódio, segue a gente e lembre-se, não basta ouvir, é importante questionar. Não é isso? Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.